Oiê, graça e paz, seja muito bem-vindo ao programa Cevada Matutina. E nós hoje vamos aqui falar um pouquinho sobre um dízimo honesto e fiel. Nós estivemos durante toda essa semana estudando a respeito do dízimo e nós vimos ali como nós podemos ser fiéis a Deus através da devolução dos dízimos. Veja, não é dar o dízimo, é devolver o dízimo, porque nós aprendemos também nos estudos da lição de que tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus, inclusive o nosso próprio corpo, que não é nosso. Nós somos apenas mordomos das coisas que Deus nos dá. Nós estamos para administrar aquilo que Deus tem nos dado. Por isso somos chamados administradores dos recursos do nosso Pai, do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Então, nós vimos aqui que a quantia para devolver o dízimo é apenas 1/10 da renda bruta que nós ganhamos. Nós não precisamos e não devemos e não podemos devolver menos que isso. A própria palavra dízimo, ela vem tanto no dicionário como no original em hebraico, ela demonstra ser 10% daquilo que Deus nos dá, dos recursos que Deus nos dá. E incluímos aí os recursos financeiros também. Então, não é menos de 10% e também não é mais de 10%. Existem pessoas aí ensinando que você deve dar um segundo dízimo. Isso não é verdade. Você deve ofertar a Deus. Você deve trazer ofertas de gratidão. Você deve trazer ofertas de pactos que você faz com Deus, mas nunca um segundo dízimo. Isso não é bíblico. A Bíblia ensina dízimo, 10ª parte daquilo que Deus dá a você, tá certo? Nós também entendemos durante essa semana que devemos levar os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro são o ministério do evangelho. É interessante que muitas pessoas, elas se confundem, às vezes, nessa questão. Elas pensam assim que a casa do tesouro é somente a igreja. Eu tenho que levar para a igreja, eu tenho que devolver para a igreja, e não é somente ali onde é colocada a casa do tesouro. Os recursos dos dízimos, eles são muito claros biblicamente falando. Nós vimos aqui que Abraão, ele leva o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque, ele não era da ordem dos levitas. Porque é muito comum nós pegarmos Malaquias 3:10 e falar assim, olha, os dízimos devem ser levados para a igreja, porque aqui Malaquias 3:10 está falando de igreja. Na época de Abraão, não existia os levitas, não existia essa ordem levítica. Portanto, os dízimos, eles iniciam muito antes de se estabelecer a nação judaica. Nós analisamos isso durante a semana. E se você analisar, você voltando lá para o Éden, você já vai ver que lá existia o princípio do dízimo. Deus, ele dá ali todos os frutos para que Adão e Eva, a humanidade, pudessem então se alimentar. E Deus separa de todo aquele fruto, Deus separa uma árvore. Veja, quantas milhares e milhares de árvores que davam frutos para comer estavam no jardim do Éden. Mas Deus separa um e diz assim, esse daqui é para uma causa específica. Assim é o dízimo. Deus dá tudo para você, mas Deus diz assim, esse daqui é para uma causa específica. E qual é a causa específica? É a evangelização, o ministério de evangelismo. Ou seja, Deus está dando esse princípio desde o Éden, para que então nós possamos, através desse princípio, demonstrarmos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós e sermos fiéis a Deus, mostrarmos a Deus que nós realmente somos fiéis a Ele, independente de que aconteça, independente de tudo que venha a ocorrer na nossa vida. Então, você vai ver que desde o início, quando Deus estabelece a criação do mundo, já existe o princípio do dízimo, e o princípio é esse, é ser fiel a Deus, é a fidelidade a Deus. E ali então Abraão, quando ele vai a Melquisedeque levar o dízimo de tudo que lhe possuía, ele está simplesmente seguindo um princípio que lhe foi ensinado na sua própria casa, que veio ali trazendo de geração a geração. E então ele segue esse princípio, que é um princípio bíblico.
Não é uma coisa assim, isso aí é só do Antigo Testamento, essa coisa de devolver dízimo é lá dos judeus. Não, é um princípio. Assim como o sábado, a guarda do sábado do sétimo dia é um princípio estabelecido lá desde Gênesis capítulo 1, capítulo 2. A questão em si, como eu mencionei aqui da árvore, quando Deus dá a Adão e Eva, aquela árvore, ela não tinha magia naquela árvore, porque magia é coisa do inimigo. Aquela árvore era uma árvore comum. Ela tinha raiz, ela tinha tronco, ela tinha galhos, ela tinha folhas e ela tinha também frutos. Era uma árvore comum, mas Deus separa para um fim específico. Assim como, por exemplo, o dízimo. O dinheiro é dinheiro. Não há uma magia no dinheiro quando você tira 10%, mas ele é separado para uma causa, um fim específico. E esse fim específico é a evangelização, é levar avante o trabalho de Deus. Portanto, algumas pessoas acham que elas podem pegar o dízimo e elas questionam a administração da igreja, por exemplo, da instituição, e elas dizem assim, não, eu não vou levar mais o dízimo para a instituição, eu vou devolver o dízimo, eu vou pegar meu dízimo aqui e vou ajudar as pessoas que estão necessitadas. E aí ela vai e compra a cesta básica, e aí ela vai, de repente, pagar o aluguel de alguém que está passando por necessidade e não pode pagar, e ela começa a fazer o bem às pessoas usando os recursos dos dízimos. Isso também é um erro. Porque o dízimo, como eu falei, é algo para uma causa específica, e essa causa é a pregação do evangelho, é o ministério do evangelismo. Portanto, para você ajudar uma pessoa, você deve ofertar. As ofertas são aquelas específicas para poder ajudar as pessoas em suas necessidades. Porém, o dízimo não. O dízimo é para a pregação do evangelho, para a pregação das 3 mensagens angélicas, para a pregação da verdade presente. Agora o problema é que está sendo usado os dízimos para pregar fábulas, para pregar mentiras, para contar piada nos púlpitos. Esse é o problema. Então, estamos sendo negligentes na pregação do evangelho. Esse é o problema, e isso acaba causando indignação a muitas pessoas. E eu conheço muitas pessoas que não devolvem os seus dízimos justamente por essas falhas administrativas, ou podemos dizer assim, falhas no evangelismo. Porque estão nos apenas trazendo entretenimentos, ao invés de abrir a palavra de Deus e mostrar um assim diz o Senhor às pessoas. Agora veja, quando nós falamos aqui a respeito de casa do tesouro, ela é aonde está sendo pregado o evangelho, a verdade presente como ela deve ser pregada. Então, você vê aqui, se você for no próprio Centro White de Pesquisas, no site Centro White de Pesquisas, eu posso deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ali, então, ele está falando sobre o uso apropriado do dízimo. Como podemos usar o dízimo? Você pode, por exemplo, usar o seu dízimo ajudando a um obreiro bíblico, pagando o salário de um obreiro bíblico, de um missionário. Então aqui fala assim, ministros do evangelho. Quem são os ministros do evangelho? Aqui diz assim, examine cada qual suas rendas com regularidade, pois são todas umas bênçãos de Deus, e ponha de parte o dízimo como fundo separado, para ser sagradamente do Senhor. Em caso algum, deve esse fundo dedicado a qualquer outro uso. É o que nós acabamos de falar aqui. Deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério do Evangelho, o ministério do evangelismo. O dízimo deve ser usado para uma só finalidade, sustentar os ministros a quem o Senhor designou para fazerem sua obra. Ele deve ser usado para sustentar os que professam as palavras de Deus, as palavras de vida para as pessoas e têm sobre si o encargo do rebanho de Deus. Quando um homem ingressa no ministério, ele deve ser pago com o dízimo e receber o suficiente para sustentar a sua família. Não deve sentir-se como se fosse um mendigo.
Aqui, Ellen White, então, está colocando que o dízimo ele deve ser usado para o ministério do Evangelho, para os ministros do Evangelho. Quem são os ministros do Evangelho? São os pastores, são os evangelistas, são as pessoas que elas estão trabalhando, cuidando do rebanho de Deus. Aqui está muito bem claro. Proferem as palavras de vida para as pessoas e têm sobre si o encargo do rebanho de Deus. Ou seja, aqueles que estão visitando os membros, aqueles que estão pregando a palavra para as pessoas, trazendo a palavra de vida, que é a Bíblia Sagrada, a verdade presente, e não contando piadinhas. E hoje em dia, existem muitos, por exemplo, os pastores, que em vez de pregar a palavra de Deus, estão apenas fazendo o povo dar risada e tornando a casa de Deus uma grande irreverência. E isso é um absurdo. Existem, por exemplo, pastores que ao invés de fazer o trabalho de cuidar dos membros, de visitar os membros, de orar com os membros, de ver as necessidades dos membros e trazer recursos para ajudar os membros, e em vez de dar estudos bíblicos, eles estão fazendo o quê? Enquanto as esposas estão trabalhando, eles ficam em casa cuidando dos filhos. Isso é um absurdo. O pastor não é para ficar em casa cuidando dos filhos, embora ele tenha a responsabilidade como sacerdote do lar, sim, cuidar dos filhos. Mas não negligenciar o seu trabalho de cuidar do rebanho de Deus para poder ficar em casa se beneficiando do salário, do dízimo, e ficar em casa cuidando dos seus filhos enquanto a esposa está trabalhando. Isso é uma grande negligência da parte de certos pastores. E existem esse caso. Eu conheço muitos casos, muitos que fizeram dessa maneira. E isso é um grande erro. Então, os ministros do Evangelho devem ser pagos com os dízimos, mas nós também temos o direito, nós temos o dever e a obrigação de devolver o dízimo, mas nós também temos o direito de ver aonde nós estamos devolvendo o dízimo. Será que o dízimo está sendo usado na maneira correta? Será que nós estamos realmente pagando ministros do Evangelho? Ou apenas, desculpe a palavra, mas palhaços que vêm trazer entretenimento para as pessoas, a grande maioria, que preferem ouvir o que lhes agrada aos ouvidos, do que ouvir um assim diz o Senhor, do que ouvir um arrependa-se e venha para o Senhor. Então aqui diz, no uso apropriado do dízimo, que os instrutores bíblicos também são dignos de receber do dízimo. O dízimo deve ser para os que trabalham na palavra e na doutrina, sejam eles homens ou mulheres. Evangelismo, página 492. Olha que interessante, eu vou ler de novo para você. O dízimo deve ser para os que trabalham na palavra e na doutrina. Palavra e doutrina. Sejam eles homens ou mulheres. Agora, sabe o que é interessante? Nós não aceitamos a ordenação de mulheres para o pastorado. E isso é bíblico. Me desculpem, mas isso é bíblico. Não é aqui machismo, Deus não é machista, Deus não faz acepção de pessoas, não é nada disso. É uma questão de ordenanças que Deus colocou. Agora, aqui está dizendo que os dízimos, eles devem ser para aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, seja homem ou seja mulher. Ou seja, se uma mulher ela está fazendo o trabalho de doutrinar, de evangelizar, de visitar, de orar com as pessoas, de cuidar dos doentes, se ela está fazendo esse trabalho, ela é digna também de receber dos dízimos. Então vem cá, nós podemos usar nosso dízimo para ajudar os instrutores bíblicos? Podemos. Se eu tenho dúvida em relação ao que a instituição coloca como casa de tesouro, veja, instituição e não a Bíblia, se a instituição coloca como casa de tesouro e eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, porque será que está sendo usado nessa casa do tesouro, está sendo usado corretamente o dízimo que eu estou devolvendo? Então eu posso pegar o meu dízimo
e pagar o salário de um instrutor bíblico, uma pessoa que não tem um outro trabalho, mas que ela vive somente do evangelho. Ela é digna do seu salário e eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou devolvendo o dízimo para a verdadeira causa, que é a pregação do evangelho. Eu não estou dando uma cesta básica para um instrutor bíblico que está passando por necessidade, não. Eu estou simplesmente financiando a pregação do evangelho. Por exemplo, se eu não tenho o dom de fala, se eu não tenho o dom de pregar, se eu não tenho o dom de evangelizar, eu posso ajudar ou pagar ou financiar a obra através daqueles que têm o dom. Certo homem, uma vez, ele tinha muita vontade de ser um grande evangelista. Era o maior sonho da vida dele, mas ele não conseguia falar. E esse homem, então, ele teve uma brilhante ideia. Ele começou a financiar um obreiro bíblico, um evangelista, e ele começou a pagar ali o seu salário daquela pessoa para que aquela pessoa pregasse no lugar dele, porque ele não tinha condição de falar, ele não tinha o dom da fala. E então, aquele evangelista começou a trabalhar no seu tempo integral, simplesmente para a pregação do evangelho. Esse homem que financiava aquele evangelista, ele foi um grande empresário no lado de cereais. E ele se tornou muito conhecido no mundo todo com os cereais que ele vendia. E quanto mais ele ajudava aquele evangelista, mais Deus abençoou a vida dele. Outra questão, outro grupo de pessoas que podem ser beneficiadas com o seu dízimo, com os nossos dízimos, são professores de Bíblia. Algumas mulheres estão agora ensinando moças a trabalharem com êxito, fazendo visitas e dando estudos bíblicos. Não deveria esse trabalho ser considerado tão farto em resultados como a obra dos pastores ordenados? Não deveria isto determinar o pagamento das pessoas que trabalham? Essas obreiras não seriam defraudadas se não fossem pagas? Em muitos aspectos, uma mulher pode comunicar às suas irmãs conhecimento que não é possível a um homem comunicar. A obra sofreria grande prejuízo sem essa espécie de labor. Repetidas vezes, o Senhor me tem mostrado que as instrutoras são tão grandemente necessárias à obra a que ele as designou, como os homens também são. Ela não está falando aqui, a irmã White não está falando aqui de ordenação de mulheres para o pastorado, mas ela está dizendo que as mulheres que trabalham como obreiras bíblicas, que elas são dignas e elas fazem o mesmo trabalho, os mesmos esforços como a obra de pastores ordenados. E aí continua o texto aqui, isso está no site do Centro White de Pesquisas, tá bom? E está aqui os textos de Ellen White. Então, continuando, ela diz assim: os que tiverem mais vocação para o ministério deviam ser empregados para dirigir o ensino da Bíblia em nossas escolas. As pessoas escolhidas para essa obra precisam ser acuradas estudantes da Bíblia, homens que tenham profunda experiência cristã, e seu ordenado deve ser pago do dízimo. Embora ela coloque aqui homens que tenham profunda experiência cristã, mas nós podemos incluir mulheres também, porque no texto em cima ela está relacionando as mulheres como fazendo o mesmo trabalho que os pastores. Então, professores da Bíblia, professores bíblicos, as pessoas que ensinam sobre a Bíblia, que dão estudos bíblicos para outras pessoas, elas também são dignas de receber do dízimo. E aí nós temos campos missionários que necessitados, às vezes uma região, um local, um país onde é difícil o trabalho, e ali também é necessário e pode-se usar o recurso dos dízimos, diretores de departamentos de publicações, médicos missionários, benefícios de aposentadoria para pastores e suas famílias. Até mesmo o dízimo pode ser usado para ajudar, por exemplo, uma esposa de pastor que ficou viúva, mas que ela não tem, ela continua fazendo o trabalho do seu esposo e ela pode receber do dízimo. É porque ela faz o trabalho de evangelismo. Esse é o princípio do dízimo.
O princípio do dízimo é esse. Só tem um princípio, só tem um fim, um propósito, que é evangelizar. Então, se a esposa de um pastor, o pastor faleceu e a esposa continua o ministério do pastor, continua fazendo o trabalho do pastor, no sentido de evangelizar, de instar, de pregar a palavra e não fábulas, de visitar, de estar com as pessoas, de ensinar a Bíblia, ela é digna de receber do dízimo também. Portanto, meus queridos, aonde está a casa do tesouro? A casa do tesouro é simplesmente o local onde eu congrego com meus irmãos? Ou a casa do tesouro, ela está muito mais ampla do que isso? É aonde estão pessoas evangelizando, pessoas pregando a palavra de Deus. Sabe, existem muitos ministérios independentes no sentido de que não dependem dos recursos da igreja local ou de uma associação ou de uma instituição. São ministérios que vivem para pregar o evangelho, para levar o evangelho avante, para levar a obra de Deus avante, que estão fazendo o trabalho do ministério pessoal, certo? Então, esses evangelhos, esses ministérios, eles são independentes porque eles fazem a obra de Deus, mas eles não dependem das instituições para sobreviver. E existem muitos desses ministérios que eles são dignos de receber dos dízimos de Deus. Você tem muitos ministérios aí, independentes. E você pode abençoar esses ministérios para este fim, para esta causa. Assim que nós aprendemos, então, que devemos devolver 10% do dízimo, devemos honrar a Deus a primeira parte da nossa renda, devemos levar os dízimos à casa do tesouro, seja em uma igreja local, ou seja, ajudando os ministérios que trabalham para a obra de Deus, ministérios independentes, os obreiros bíblicos, as viúvas, as esposas de pastores que fazem também o trabalho, os professores, os médicos missionários e assim por diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é a ordem de Deus. Nenhum apelo é feito à gratidão ou à generosidade. Esta é uma questão de simples honestidade. O dízimo é do Senhor, e Ele nos pede que devolvamos a Ele o que é seu. Assim, que nós possamos ser fiéis a Deus, que nós possamos não negligenciar os dízimos que pertencem a Deus, de tudo aquilo que Deus nos dá. Nós separarmos essa parte em primeiro lugar e devolvermos ao nosso Deus. Seja em um local, ou seja, abençoando as pessoas que trabalham evangelizando, que trabalham levando a obra de Deus avante. Nós chegamos ao fim desse estudo. Eu agradeço você por estar aqui conosco até este momento, até o final desse estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê a paz, que Deus te dê bênçãos e maravilhas na sua vida e na vida da sua família. E se você ainda não é inscrito no canal Última Batalha, inscreva-se no canal Última Batalha. Esse canal que tem levado amor, que tem levado esperança, que tem levado a palavra de Deus no coração das pessoas. Esse ministério Última Batalha, ele é criado especificamente para a pregação do Evangelho. Você não vai ver aqui coisas, trazendo coisas seculares, mas simplesmente a palavra de Deus, assim diz o Senhor. É para isso que o ministério ou o canal A Última Batalha existe. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você pode nos seguir lá também e deixar ali os seus comentários. Lembrando aqui que eu estou orando por muitas pessoas, muitos pedidos de oração estão chegando até mim para que eu possa orar por elas. E eu estou levando esses nomes ao altar do Senhor, estou orando por elas particularmente nas minhas orações pessoais. E eu quero dizer a você que se você tem uma oração, se você tem um pedido de oração, seja qual for o seu pedido, você pode enviar até mim, pode usar ali o Messenger do Facebook, pode enviar mensagens privadas, pode deixar aqui nos comentários, pode fazer o seu pedido e eu estarei então levando a Deus.
Esse é o trabalho que nós aqui exercemos. Levar a mensagem de Deus, orar pelas pessoas e ajudar conforme Deus nos dá recursos para podermos ajudar. E neste momento, então, quero terminar orando com você. E se você tem um pedido, coloque no seu coração, coloque aos pés de Deus, aos pés da cruz de Cristo, e Ele sabe qual é o seu pedido. Ele sabe qual é a sua necessidade. Eu não sei, eu não conheço você, mas Deus te conhece, Deus conhece a cada filho dele. Vamos orar? Ó Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome, grandioso seja o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Deus de amor, Deus de misericórdia. Nós, Senhor, somos falhos, somos pecadores, mas necessitamos de ti, Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos criou, o Senhor é aquele que nos mantém, o Senhor é aquele que nos quer restaurar e que nos deu o plano da salvação, para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado. Pai amado, perdoe, Senhor, nossa falha. Perdoe, Senhor, nossos pecados. Perdoe, Senhor, por estarmos negligenciando aquilo que o Senhor nos ordenou, os dízimos, as ofertas, por estarmos negligenciando a verdadeira pregação do Evangelho. Perdoe o teu povo, Senhor, perdoe os teus filhos, ó Pai. Perdoe, Senhor, os pecados que estão sendo cometidos, ó Deus, pelos teus filhos. Talvez alguém aqui, Senhor, que esteja roubando do seu próximo, roubando de Deus mesmo. Pode ser que eu esteja falando aqui alguém que está em adultério, está em fornicação. Alguém que está em adultério e fornicação, tanto físico, relacional com outras pessoas, como também em adultério e fornicação espiritual. Que o Senhor perdoe, Pai, os pecados. Que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, alcance, Senhor, essas pessoas e que elas possam ser levadas ao arrependimento e deixar, Senhor, esses pecados de lado, esses pecados acariciados de lado. A avarença, a mentira, o engano, o egoísmo. Por favor, Pai, perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os meus pecados, porque eu sou falho, sou pecador, pobre, miserável homem que sou, Pai. Porque sou falho, sou pecador. Senhor, não sou digno de receber as suas bênçãos na minha vida. Mas, por favor, Pai, o que eu mais te peço nesse momento é o teu perdão. Perdoe os meus pecados, perdoe os pecados desse meu irmão, dessa minha irmã que está aqui acompanhando nesta oração, Senhor. Nós precisamos do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça salvadora, Pai. E nesse momento, Senhor, depois que o Senhor tem nos perdoado, depois que o Senhor tem nos levado ao arrependimento e através da nossa confissão a Ti, nesse momento, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que estão aqui me acompanhando nesta oração. Toque, Senhor, com o toque do poder do Espírito Santo na vida dessa pessoa, na vida desse querido, dessa querida, Senhor, que está quebrantado de coração, que está passando por problemas, por dificuldades, e eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor sabe até mesmo a quantidade de fio de cabelos que nós temos na cabeça. O Senhor conhece, o Senhor sabe cada um, Pai. Que o Senhor, por favor, abençoe, ajude a essa pessoa, a ela ser restabelecida, Pai. Restabeleça, Senhor, esse casamento. Restabeleça, Senhor, essa saúde precária que está talvez quase no fim da vida. Mas se for a tua vontade, se for do teu agrado, se for para a tua honra e a tua glória, que o Senhor restabeleça essa saúde. Que o Senhor levante esse enfermo dessa cama neste momento, ó Pai. Que ele, pelo poder da fé e pelo poder do Espírito Santo, que ele seja restaurado, seja curado e receba, Senhor, neste momento, o teu perdão. Ó Pai de amor, dê-nos a tua paz. Dê-nos, Senhor, a tua paz. E é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.